sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cláudia Grangeiro Psicologia e Informação. Este é um canal inédito da plataforma YouTube, onde é entrevistado vários profissionais do Brasil com seus olhares, com as suas experiências, com toda a sua bagagem profissional e conhecimento. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Karine, ela fala diretamente de Brasília. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Cláudia. É com muita alegria que a gente recebe você aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente importante, que é sobre violência infantil e abuso sexual. Karine, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, Cláudia, eu sou psicóloga, né? Eu me formei, na verdade, eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado fora do Brasil, em Nova York. A minha linha era mais da psicanálise, né? Mas quando eu voltei para o Brasil, eu passei num concurso público, né? Hoje eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e fui trabalhar na psicossocial desse tribunal, mais especificamente com violência doméstica e violência contra a criança. Então, eu sou hoje parte de um serviço que faz a escuta das crianças que sofreram algum tipo de violência. Então, aqui você que está nos ouvindo, já deu para perceber que a conversa vai ser intensa. Karine, conta pra gente assim, a violência sexual contra a criança, ela é repetidamente, diariamente, manchete nos jornais. Pela sua experiência, pelos seus estudos, a que se deve tão alta incidência? Cláudia, nós temos hoje várias pesquisas e as pesquisas apontam que o número de casos tem crescido. Mas a gente não sabe se esse crescimento é porque as pessoas estão mais informadas, estão denunciando mais, ou porque realmente os casos têm aumentado. Né? Eu fico com a primeira hipótese, é que cada vez mais as pessoas estão sabendo o que é a violência sexual, a violência contra a criança, e a rede de apoio está, né, mais apta a observar comportamentos e saber e fazer a denúncia. Então, agora, nessa época da pandemia, houve um crescimento, né, na violência doméstica e no abuso sexual. A gente tem visto na mídia quase todos os dias, mas eu tenho uma coisa que não é muito boa para contar, né? Porque esse número que a gente vê na mídia é ínfimo perto da realidade. Né? Hoje, só no Distrito Federal, que é o menor estado, e se a gente pensar, né, está no centro do Brasil, no centro do poder, e nós temos, em média, 10 mil casos por ano. Então, num estado tão pequeno que pode ser o tamanho de uma cidade. Então, se a gente for ver isso no Brasil inteiro, isso são os casos que chegam até a justiça. Então, quantos casos não chegam até a justiça? Quantos casos nunca são denunciados? Então, hoje a gente vê que isso é realmente uma questão de saúde pública, né? É uma questão que, se a gente for pensar, mata mais que a pandemia. Então, tem que ter realmente um esforço da sociedade como um todo, uma educação, locais, para, né, serem denunciados, e de apoio também, né, para não acontecer as barbaridades que a gente tem visto acontecerem em outros lugares. Mas, então, assim, todo mundo se assusta com tudo que vê na mídia e é pior do que aparece. Né? Então, esses casos acontecem todos os dias e só tem aumentado. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, alguns estudos, eles apontam que algumas vulnerabilidades, eles podem favorecer que aconteça esse abuso sexual. Explica pra gente sobre essas vulnerabilidades, Karine. Então, quando a gente fala que é estupro de vulnerável, a gente já vê que a criança, né, na lei, o vulnerável até os 14 anos, por entenderem que até os 14 anos a criança não tem condições de consentir qualquer ato sexual, né? Qualquer ato libidinoso que se fala.
E a gente tem, dentro dessas crianças, ainda aquelas pessoas que são ainda mais vulneráveis, né? Mesmo dentro do contexto de crianças. Uma das coisas que deixa a criança mais vulnerável ao abuso sexual é a falta de proteção de uma rede, né? Começando pela família, indo para a escola, para a vizinhança. Então, a questão da vulnerabilidade social é uma das vulnerabilidades, né? A criança que os pais têm que sair para trabalhar, que é deixada com um, com outro, ou às vezes, né, com ninguém. Aquela criança que quase não vai à escola, porque a escola é uma grande parceira na educação e na prevenção. Então, isso já é uma vulnerabilidade. Mas não acontece só nas classes sociais que a gente fala mais baixas. O abuso sexual, ele não vê raça, cor, idade, ele acontece, ou classe social, ele acontece em todos os estratos da sociedade. Mas isso deixa a criança, sim, mais vulnerável. As crianças também que têm alguma deficiência, tanto física e cognitiva, também são mais vulneráveis, né? Porque elas, muitas vezes, principalmente as adolescentes que têm deficiência, o primeiro apoio, a primeira coisa que a criança, ela vê se ela pode contar com alguém, ela pode contar o que está acontecendo, né? Então, se ela não tem esse apoio, se ela não vê ninguém de referência dentro da família ou ao redor, então ela fica mais vulnerável à violência. Interessante, né? E trabalhando ainda esses fatores de vulnerabilidade, como ocorre a síndrome do segredo? Então, o abuso sexual infantil, ele tem características bem diferentes, né? Que o abusador, existe uma grande diferença entre abusador e pedófilo. Então, eu vou usar o termo abusador porque a pedofilia é uma parafilia e ela é menos de 1% do número de casos. Então, o abusador, geralmente, os abusos acontecem intrafamiliar. Então, são pessoas de confiança e bem próximas à criança. Então, são de dentro da família ou próximos a essa família. Vizinhos, padrinhos, alguém que está próximo a essa criança. Então, o que ele faz? Primeiro, ele vai ganhar a confiança dessa criança, né? Ele já tem, geralmente, a confiança, porque ele está sempre por perto, a família abre a casa ou é dentro de casa. E, aos poucos, ele vai também testando essa criança, né? Ele vai fazendo coisas mais leves, ele vai expondo essa criança a algum conteúdo de cunho sexual, e é como se fosse o que a gente chama de sedução, né? Uma parte de sedução daquela criança para que ela comece a ver aquilo como algo natural, como um carinho, como algo que todo mundo faz, e não se sinta, na maioria das vezes que acontece esse intrafamiliar, não existe no começo ameaças, e sim essa parte da sedução, e a criança começa a não saber o que está acontecendo. Se ela é pequena, ela acha que é normal, que é daquele jeito. Se ela é um pouquinho maiorzinha, se ela não tem informação, por isso é tão importante a informação que a gente vai falar, ela vai achando que é daquela forma, né? E aos poucos esse abusador vai intensificando os abusos, né? Que os abusos prolongados, eles acontecem dessa forma, e vai dando presentes, ou então, no final vem a ameaça. No final, quando a criança começa a entender o que está acontecendo, não querer mais, como ele é muito próximo dessa família, ele começa a fazer ameaças, às vezes, não só à criança, mas aquelas pessoas que estão próximas à criança. E ela, por acreditar que ela não tem como sair dessa situação, que ninguém vai... Geralmente o abusador fala muito sobre isso, ninguém vai acreditar na palavra de uma criança, todo mundo vai acreditar em mim. Então a criança não vê uma forma de sair daquela situação. E é aí que vem a síndrome do segredo, né? Vira um segredo entre ela e esse abusador.
E muitas vezes envolve, né, quando a gente vê pré-adolescentes e adolescentes, uma questão de culpa, que eles usam muito da culpa, né, do corpo da mulher, do corpo dessa menina. Então, essa menina começa a ficar também culpada, achando que ela também faz parte desse jogo, né? Que é como se fosse um jogo, e por isso, muitas vezes, demora muito tempo para contar ou nunca conta, né? Então, por isso, foi essa nomenclatura da síndrome do segredo, que vai ficando aquilo durante muito tempo, diferentemente de quando acontece um estupro fora de casa, né? Que é uma coisa pontual, que é uma coisa, muitas vezes, uma vez. Então, é mais fácil alguém saber, é mais fácil contarem do que quando é uma coisa que é por alguém que tem a confiança delas. É importante, né? Porque, assim, é uma das perguntas que todo mundo faz, que é muito frequente, é o porquê a criança se cala, por que ela não falou. Como justificar isso, né? Cláudia, isso, assim, a gente... Só quando você começa a acompanhar essas meninas, eu falo meninas porque são 97% dos casos são meninas, né? Então, é uma questão de gênero. Então, e 98% dos abusadores são homens. Então, a gente vê que é uma questão de gênero, né? E então, essas meninas, elas têm vários motivos para não contar. Esses abusadores, geralmente, não se tem um perfil, né? A gente não pode falar sobre um perfil, existem todo tipo. Homens casados, solteiros, com filhos, sem filho, branco, preto, marrom, né? Então, não tem um perfil. Mas, geralmente, eles são pessoas que estão acima de qualquer suspeita, que são queridos por essa família, que muitas vezes essa família depende financeiramente. Aí entra a vulnerabilidade social, quando a mãe, a avó, né, a cuidadora dessa criança depende financeiramente desse abusador. Então, essa criança, ela se vê, quando é pai, padrasto, alguém que está dentro de casa, que é muito difícil, ela fica confusa no início, porque muitos falam, é um segredo entre o papai e você, entre, né? Até os padrastos, geralmente, elas chamam de pai, e ficam confusos se realmente é um carinho, se aquilo é natural, se aquilo, né? Até que a criança perceba que aquilo não é uma forma correta de relacionar, né? De estar com o outro, já passaram vários anos, né? Então, aí ela se vê nessa coisa que eu falei, nessa síndrome da culpa, da dependência, seja emocional ou financeira, do ninguém vai acreditar em mim, quando não tem uma rede, não tem uma pessoa ali que ela sabe que, falando o que for, vai acreditar nela. Então, é um jogo que cada vez mais, cada vez que eu ouço uma história, eu vejo um porquê diferente, né? E quando elas contam, geralmente, destrói a família. E a culpa é dela. Então, é um peso muito grande para essa criança, né? Para ela sair de dentro desse segredo, desse ciclo. E muitas vezes as mães, as avós, a família não acredita nela, então ela é colocada num papel de vítima, ela passa a ser a que está destruindo o lar, que está destruindo todo mundo, a vida do outro. Então, assim, é um peso muito grande para uma criança e um adolescente carregar. Então, o que a gente fala, a gente fica muito... O que eu mais fico quando eu ouço casos de retratação, que a criança em algum momento contou, e ela contou o que aconteceu, fizeram uma denúncia, e ela chega na justiça, ela fala, não aconteceu nada, eu inventei, ou eu estava sonhando. Crianças pequenas, né? Às vezes falam, não, estava sonhando, não sei. Não quer dizer que ela estava imaginando, porque é muito difícil para uma criança imaginar coisas que ela não tenha vivido, né? Ela se imagina, tem uma imaginação hiperfértil, mas de super-heróis, de coisas que ela vê e que ela vive. Então, coisas de cunho sexual, ela pelo menos tem que ter sido exposta
a esse conteúdo, né? Para ela poder imaginar isso. E aí, quando ela se retrata, a gente entende que o peso do falar sobre isso é muito maior do que o peso dela voltar atrás. Então, muitas vezes a gente fala, não, a criança, a gente não fica tão... Nós, profissionais, não ficamos tão... A gente quer proteger, lógico, e quer, né, que esse culpado responda, mas a gente acredita que a própria criança, ela sabe das consequências para a vida dela. E o que, às vezes, as consequências do abuso não são tão graves quanto as consequências de perder a família, de ser colocado num abrigo, ou de romper com todas as pessoas que ela conhece. Então, por isso, às vezes, elas até voltam lá atrás. Mas isso não quer dizer que não aconteceu. É só por causa das consequências. Muito bom esse esclarecimento. É importante a gente desmistificar tudo isso. Aqui é um canal que ele traz conteúdos sérios com profissionais que vivenciam isso. A doutora Karine, que fala diretamente de Brasília, ela tem uma vivência diária com crianças que são violentadas, né? Há quantos anos ela está ouvindo relatos diariamente? Então ela fala, toda essa fala dela com embasamento de conhecimento mesmo, de prática. Então, se você que está aqui nos assistindo, conhece alguém que está sendo abusada sexualmente, ou você suspeita de alguém, ou você quer ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. É importante a gente disseminar conhecimentos, disseminar informações que realmente ajudem o próximo, que não são alarmantes nem sensacionalistas, como muitas mídias soltam por aí, mas sim com a intenção de ajudar. Então, antes de você julgar uma criança que não falou por causa disso, ou que falou por causa... Antes de julgar, tente entender o contexto dessa criança, que como a doutora está aqui nos explicando, para acolher essa criança. É o que ela precisa. E realmente, muitas crianças não falam por medo de não ser acreditada, da voz não ser ouvida, né? Então é importante, você que está aqui nos assistindo, formar essa rede de apoio com as crianças que estão próximas de você. A gente vai dar continuidade nesse bate-papo. Tá vindo mais conversas por aí com a doutora Karine. Não perca o próximo vídeo. Doutora, obrigada. Já a gente já conversa de novo. Tchau, tchau. Tá, tchau.